Olá, na conversa de hoje com o professor João Ribeiro Neto, nós discutimos 3 contos do escritor curitibano Dalton Trevisan. Uma Vela para Dario, O Vampiro de Curitiba e O Cemitério de Elefantes. Nós conversamos de maneira livre sobre as obras lidas durante o último mês e é isso. Vocês sabem por que ele era chamado, ele tinha um apelido, né, que é o título desse livro, né? Por acaso, eu tenho a edição original, eu mandei encadernar e tal, de 64, não, 65, deixa eu ver aqui. Eu comprei em 68, eu anotava 65. Primeira edição. E tinha numeração. O meu exemplar é o 2905. Mas ele... Acho que, se não me falha a memória, o primeiro livro dele, que é Novelas Nada Exemplares, quer dizer, primeiro livro assim de divulgação nacional, né? É de 56, portanto 65, 9 anos depois. Mas ele já publicava antes, né, em pequenos cadernos. É uma revistinha chamada Joaquim, não sei se vocês já ouviram falar, Joaquim. Não. Puxa vida, mas eu estou me lembrando agora de uma coisa importante. É uma revista cultural, foi uma revista cultural do Sul, né, há muito tempo, né? Eu não sei se ainda existe, mas eu sei que eu lembro lendo um crítico literário que citou essa revista. Ela era uma espécie de revista cultural, da literatura, algo assim, né? Agora, o exemplar que eu tenho, Gilvan, é um caderninho impresso em papel de embrulhar pão, com uma capa um pouquinho mais grossa, né, que tem alguns contos do Dalton. Deixa eu ver se está fácil aqui. Bom, está lá para trás. Não sei onde é que eu pus. Não. Pois é, falha minha, devia ter procurado antes. Mas Bom, agora, vamos lembrar mais uma coisa, né? Bom, Gilvan, você já andou pesquisando aí, fala o que você sabe a respeito dele. Professor, eu vou ser sincero que eu não fiz uma pesquisa muito profunda da vida dele, né? Mas eu sei que ele foi um homem recluso, né? Durante toda a vida ele foi um autor recluso, inclusive a peste de vampiro era atribuída a ele, inclusive, né? Porque havia um certo mistério sobre essa presença desse autor ali pelas ruas de Curitiba. Eu sei também que o senhor disse que está com a primeira edição aí, com uma edição das primeiras. Isso é muito interessante, porque quando a gente saiu da reunião na sua residência, eu dei uma pesquisada e eu vi que ele era alguém que continuava editando os contos, alterando os contos, né? Então, eu estou com a última versão, professor, do Vampiro de Curitiba, de 2024, né? Então, provavelmente deve haver aí alguma alteração, né, da minha para a sua. Se é verdade que ele editava os contos, então pode ser que haja alguma alteração, né? Essa daqui foi lançada pela editora Record, né, ou Record, e ele agora está sendo editado pela Todavia, né, que é uma editora super caprichosa, e parece que parte da obra dele foi comprada pela Todavia, que é uma editora muito qualificada também, não tem o poder da Record, mas é uma editora com bastante qualificação. Sobre a vida dele, eu não tenho muita coisa a dizer. O que eu sei
é que ele foi um homem recluso e lendo ele, eu até comentei com a Carla, eu tive muita dificuldade de inferir, assim, de tirar alguma coisa, porque ele tem um estilo muito conciso, muito direto, né? Sim, sim. E ele não faz rodeios, ele não é prolixo, ele é muito direto. Inclusive, Uma Vela para Dario é uma obra que me agradou bastante. Olha o meu gatinho passando por cima de mim. Me agradou bastante porque é uma obra que eu consigo trabalhar, por exemplo, nos primeiros anos, dada a concisão, né? É um texto muito conciso. Olha aí, olha que cena Olha o maravilhosa. vampiro de Curitiba aí passando por cima. Exato, esse daqui é o Morcego de Curitiba, é o Morcego de Tiradentes. Como é uma obra muito concisa, a minha muito agradou, né? Então, do Dalton Trevisan, o que eu sei mesmo é que ele é considerado um grande contista, talvez um dos maiores do Brasil, né? Nessa edição que eu tenho aqui, nós temos muitos recortes nas contracapas, né? De elogios à obra dele, elogios tecidos por jornais estrangeiros, né? Jornais ingleses, jornais americanos. Então, a crítica anglo-saxônica, digamos assim, se debruçou sobre a obra dele, né? Eu sei que ele foi traduzido para o italiano, para o espanhol, para o inglês e para outras línguas, mas em língua inglesa essa obra reverberou bastante, né? Sobretudo ali no final da década de 80, 90. Então a gente tem grandes jornais especializados em literatura e grandes jornais gerais com muitas críticas positivas à obra dele, né? E comparações também com autores mexicanos, autores espanhóis. Então, me parece assim, e eu não conhecia, obrigado, professor, por nos apresentar, um autor de grande envergadura. Mas aí o outro lado, né? Como ele não é tão prolixo, professor, eu tive muita dificuldade de inferir algo, assim, de retirar algo das obras, porque em algum momento a obra parece tão autoevidente, tão declarada, tão expressa, que os meandros, o pano de fundo da obra, eles ficaram a mim ocultos. Mas, à medida que nós formos discutindo, eu vou apresentando aí as minhas impressões. Mas Tá. eu tenho certeza que o senhor tem muito mais a dizer do que eu. Olha, eu vou falar algumas coisas, né? Inclusive comentar o que você comentou, o que você disse, né? Que é o seguinte: você, primeiro, sobre o vampiro, né? A metáfora do vampiro de Curitiba, né? É o título desse livro, né? E, e é produto desse conto que nós lemos, né? A partir daí que ele passou a ser chamado de Vampiro de Curitiba. Agora, por que o Dalton, né, passou a ser chamado de Vampiro de Curitiba? Primeiro porque ele era recluso, como você disse, né? E ele não dava entrevista e não saía durante o dia, só saía à noite, né? Ele só saía à noite para botar seus dentes nos pescoços branquinhos das mulheres que ele encontrava, que é o que o que ele diz assim em alguns contos, né? Eu li alguns contos a mais aqui, tem uns contos aqui muito interessantes, né? Com esse personagem, né? Que na maioria das vezes é o Nelsinho, né? Mas que pode ser o João, né? E tem um livro que se chama Amor Conjugal, um livro dele, né? Se chama Amor Conjugal, que tem lá uns 30 contos, todos os contos têm dois personagens, João e Maria, que, por sinal, foi filmado. É um filme muito bom, né, do cinema novo brasileiro, lá da década de 60 ainda. Agora, ele sempre se recusou a dar entrevista, né? Mas ele tem a história de algumas viagens que ele fez de ônibus de Curitiba até o Rio de Janeiro para conversar com um amigo dele
que era é um outro contista mineiro, que era um cara importante na Globo. Como é que é o nome dele? Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende. É aquele que, segundo o Nelson Rodrigues, é autor da frase: o mineiro só é solidário no câncer, ou nem é solidário, não é solidário nem no câncer, qualquer coisa assim. O mineiro só é solidário no câncer. O Otto era amigo dele, ele teve alguns contatos, então o Otto escreveu algumas coisas a respeito do Dalton Trevisan. O Dalton, ele era de uma família rica. Talvez vocês tenham ouvido falar dos vidros Trevisan, né? A família era dona de uma fábrica de vidros, né? Mas ele sempre se dedicou à literatura, né? Então, a gente sabe muito pouca coisa a respeito da vida dele, né? Ele viveu a maior parte da vida numa casa, na mesma casa, e ele se mudou há muito pouco tempo, isso é, há uns 20 anos, para uma outra, né? Ali em Curitiba. Ele nunca saiu de Curitiba, né? E essa Curitiba que está nos contos dele é a Curitiba, digamos assim, da década de 40, 50, né? Que tem algumas semelhanças com São Paulo desse tempo, né? Bom, agora, sobre o texto, né? Os textos, primeiro, né, são textos difíceis, né? Textos eu diria assim, que é muito difícil trabalhar com esses textos na sala de aula, com o aluno, né? Começando pelo problema da temática, né? A temática do desejo, a temática sexual, quer dizer, os alunos adolescentes vão ficar meio atrapalhados, né? É bom não enfrentar essa parada, viu, Carla, Gilvan, Rodrigo? Agora, existem alguns contos que dá para trabalhar, né? Uma Vela para Dario é um exemplo, né? E foi exatamente numa aula em que eu mandei os alunos lerem Uma Vela para Dario, foi exatamente numa aula, na década de 70, eu mandei o aluno ler, e eu estava com o meu texto aqui, né? E eu falei para o aluno, mas você pulou uma frase, você pulou umas palavras. Eu falei assim, bom, professor, pulei não, deixa eu ver. Aí eu constatei que ele alterava os textos, né, dando uma aula, porque eu pedi, é uma coisa que eu sempre fiz, né, nas aulas, né, pedi para os alunos lerem em voz alta uns textos, né, e aí eu constatei. Depois fiquei sabendo mais, né, a cada edição do Vampiro, certamente, ele alterou o texto. Agora, esse comportamento, né, não é um comportamento usual dos escritores, né? Normalmente os escritores publicam e agora os leitores que deem conta do texto, né? Mas não é o caso dele. Agora, esse comportamento está vinculado a uma característica do texto literário que eu acho muito importante enfatizar aqui agora, que é o fato de que a qualidade dos escritores, né, ela é definida, na maioria das vezes, definida pela qualidade do texto, né? Porque a temática é importante, obviamente, né? Claro, a gente lê um conto para tomar contato com uma história, né? A gente quer saber da história, né? Agora, a qualidade do texto é que determina o valor do escritor, né? Vamos lembrar do Machado, ou do Guimarães Rosa, ou da Clarice, né, para lembrar dos grandes escritores brasileiros, do Graciliano, né, que são todos escritores obcecados, né, com a perfeição do texto, né, a reelaboração do texto, né? Só que eles fazem isso antes de publicar, né? O Dalton Trevisan, ele violou essa regra. A cada edição, ele mudava o texto.
Então, nós vamos fazer uma experiência aqui, porque nessa releitura que eu fiz aqui de Uma Vela para Dario, eu vi que o texto só tem 2 páginas nesse livrinho aqui. Uhum. A minha edição original tinha umas 4 páginas. Claro, tem edição, né, o tamanho da letra, isso tudo. Mas nós vamos fazer uma experiência com 2 textos, né? Como você tem a 24ª edição, foi isso, né? 24ª edição? Eu tenho do Vampiro de Curitiba, eu tenho a 37ª. 37ª? 2024. Então, olha, como o Vampiro é mais curto, talvez a gente possa fazer isso. Não, mas antes. Espera aí. A gente vai fazer a leitura. Como o meu texto é o mais antigo, vamos fazer assim, eu leio o meu, vocês acompanham no texto que vocês têm, e aí vocês vão me dizendo o que ele mudou, né? Tá? Mas antes, fazer aqui algumas observações sobre os 3 contos, né, fazendo algumas comparações, né? A primeira característica de um texto que eu presto atenção, observo logo de cara, na primeira linha, é quem é que conta, né? Quem é que narra, né? Qual é o emissor do texto, né? Então, o vampiro está na primeira pessoa, né? O Nelsinho. O Cemitério de Elefantes e Uma Vela para Dario, né, são narrados na terceira pessoa. E, agora, é uma terceira pessoa muito objetiva, direta, né? Como você observou, Gilvan. Ele é a gente pode dizer assim, um realista no sentido mais estrito da palavra, né? Porque ele nem sequer trabalha com o pensamento, né, do personagem, são as ações, né, ou as falas, né? As ações ou as falas. Né? É uma narração muito direta, né? E tanto o Vampiro de Curitiba quanto o Cemitério de Elefantes, esses 2 contos, né, são 2 contos que não têm enredo, né? Não tem história, não tem começo, meio e fim. Então, se o conto é a narração de uma história, né, a descrição, a classificação de gênero aí já começa a ser problematizada, né, porque não tem história. Uma Vela para Dario tem. Uma Vela para Dario é um dos contos mais antigos, né? Está lá o primeiro livro dele de grande repercussão, que é a novela Nada Exemplares, né? 1956, se a minha memória não está falhando, né? Eu acho que é essa data de... Aqui na... Não, não tenho... Deixa eu ver aqui. Ah, sim, deixa eu mostrar para vocês um livrinho que eu tenho. Do Vampiro ao Cafajeste. Dalton Trevisan. Deixa eu ver o subtítulo. Uma leitura da obra de Dalton Trevisan, que foi escrito pela Berta Waldman, que foi professora da USP e da Unicamp. É um estudo denso. Eu li algumas coisinhas aqui, mas não li tudo, né? Que é o único estudo assim, mais aprofundado que eu encontrei sobre a obra dele, né? Saindo daí, o que a gente tem são ensaios, né? São textos que falam de parte da obra, né? Estou procurando para ver aqui. Tem uma relação de obras aqui, mas não é uma relação completa. Aqui ele começa com novelas nada exemplares. A primeira edição,
olha, bom, já tenho que fazer uma retificação, é 59. Novelas Nada Exemplares, 59. O segundo é Cemitério de Elefantes, 64. Depois vem Morte na Praça, Desastres do Amor, O Vampiro de Curitiba, Mistérios de Curitiba, A Guerra Conjugal, que é de 69, O Rei da Terra, Pássaro de Cinco Asas, bem, e vai por aí adiante. Ele tem uma quantidade imensa de livros, né? E tem um dos livros que eu tenho aqui, um dos mais recentes, né? Já é século XXI, tem um título que é o seguinte, ó. A, é, um A, exclamação, né? AH, sinal de exclamação, reticências. É, sinal de interrogação. Já viram esse livro? Os contos desse livro têm no máximo 10 linhas, são quase poemas. Então, essa é outra característica da obra dele. Ele foi reduzindo o tamanho de tal maneira, né, que essas obras mais recentes, né, são textos curtíssimos, né? São microcontos, né? Agora, voltando, né, o que eu estava falando sobre o narrador, né? A gente tem um texto emitido em primeira pessoa no Vampiro de Curitiba que não tem história, né? E é uma manifestação do desejo sexual não satisfeito e embutido, porque ele nunca se expressa de maneira clara, né? É um texto, né? Eu estou lendo aqui algumas anotações que eu fiz, né? É um texto que pressupõe que todas as mulheres desejam e provocam os homens, mas não os satisfazem. Quer dizer, são maldosas, porque o texto é muito claro, né? Nas frases que o compõem, né? E agora, outro componente do texto, né? Ele apela a Deus com frequência. Me acude, ó meu Deus. Quer dizer, a figura de Deus e do diabo aparecem com frequência nos textos, né? E o diabo, claro, sempre vinculado ao pecado, né? E ao mal, né? E o texto pressupõe que se ele, o Nelsinho, fosse o diabo, elas se arrastariam a fim de beijar a cauda peluda. Eu estou citando uma frase do texto, né? O que caracteriza, né, as mulheres, né, como sendo iguais a ele, né? Porque o que estabelece essa relação aqui é o desejo sexual, que é curioso, né? Porque ele nunca explicita isso, né? Está tudo subentendido nas entrelinhas, né? Que é um jogo de linguagem, né? Que é aquela elaboração do texto, né, que o Dalton Trevisan fazia, né? Trabalhava. Quer dizer, ele trabalhava, e aí eu vou lembrar de uma característica essencial de todo o texto literário, que é a ambiguidade, né? Trabalhava para deixar tudo ambíguo, né? Tudo indefinido. Então, outra observação é que, além de não ter enredo, né, o Vampiro de Curitiba e o Cemitério de Elefantes, não há referência ao tempo. E quanto ao espaço, há uma referência a Curitiba, isso aqui no Vampiro de Curitiba, né? No Cemitério de Elefantes, há uma referência a um lugar, depois a gente vai dar uma olhadinha, né, que é um mercado, beira de um rio, que debaixo de uma ponte, que é o lugar do Cemitério de Elefantes. É um conto que está vinculado à velhice, né,
porque os elefantes são os homens velhos, né? Que vão se encontrar ali, né? Que se dirigem àquele lugar. Agora, Curitiba é sempre o lugar que é explicitado, né? E aí tem uma frase aqui que eu anotei, né? Que ele faz um apelo a Deus, mas é uma frase que é um exemplo de intertextualidade, porque ele está se referindo àquele conto infantil. Eu não me lembro agora se é Branca de Neve ou a Gata Borralheira, em que tem a feiticeira, não, a Rainha Má, né, que vai diante do espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? E ele responde: sim, a Branca de Neve, né? Aqui ele fala assim: existe em Curitiba alguém mais aflito do que eu? Ele faz um apelo de desespero, né? E tem essa identificação, né? 2 vezes no texto ele se identifica como Nelsinho, vírgula, o delicado. O delicado, o que é uma ironia, né? Porque o texto dele não tem delicadeza nenhuma, né? Mas Uma Vela para Dario, né, tem uma história, né? E Uma Vela para Dario é uma história cujos personagens, né, eles agem automaticamente, né? Parece que eles agem condicionados, né, como se fossem autômatos, né? Inclusive o Dario, né? Porque a gente sabe que o Dario deve ter tido um infarto, né? Caminhava pela rua, tinha o guarda-chuva, a chuva já tinha parado, tinha o cachimbo, né? E o desenrolar da história, né? É o enredo em que as pessoas que estão em torno dele se caracterizam pela falta absoluta de solidariedade, né? Mesmo assim, um pequeno gesto de solidariedade que possa ser observado ainda, né? Não me lembro de todos os detalhes, mas eles não têm sequência, né? Ninguém vai socorrer, né? E quando alguém tenta colocar o Dario dentro do táxi, o taxista pergunta: quem é que vai pagar? Aí eles retiram, né? Quer dizer, é uma história que que caracteriza o comportamento dos personagens como sendo frio, sem nenhum calor humano, né? Sem nenhuma solidariedade. E o elemento material que identifica essa falta de solidariedade que estaria nas ações, né? O elemento material é o fato de que ele vai ficando cada vez mais pelado. O que sobra, né? Agora, vocês vejam como ele trabalha bem o texto, porque a última frase do texto, né, ela está integrada com o conteúdo todo do texto, né? A última frase o toco de vela apaga-se as primeiras gotas de chuva que volta a cair. Quer dizer, o único calor, a única luz que ainda existia, né, ela deixa de existir. Agora, vamos fazer a experiência da leitura. Ó. Eu não sei em que livro que vocês leram, né, mas essa edição aqui que eu peguei é uma edição muito recente, Best Bolsa da Record, que tem uma antologia, 35 Noites de Paixão, é de 2009, né? 2009.
Carla, escolhe um dos 3 contos para a gente fazer uma leitura aqui para comparar, para ver as alterações que há no texto. Eu acho que Uma Vela para Dario seria bom. Tá bom. Então, deixa eu abrir o meu. É o seguinte, vamos ler o primeiro parágrafo. Quem é que está com a edição mais antiga? Rodrigo, você tem data aí na sua edição ou não? O que eu peguei num site que chama Conto Brasileiro, é um portal do Conto Brasileiro. Tá, acompanha por aí. O seu, Gilvan, tá no livro? Tá? O meu está no livro, professor. Então, e Carla... O meu está no livro também, mas está em EPUB. Está o quê, hein? Está no formato digital. Ah, sim, agora, sim. Peraí, deixa eu ver a edição. Carla, se for essa capa aqui, ó, desse livro é edição 22. Tá a 22ª edição. Se for o Vampiro de Curitiba, é 37. Então, vamos fazer o seguinte. Mas eu não tô, eu tô com o livro chamado Cemitério de Elefantes mesmo. É, nesse mesmo. É o mesmo que o meu, ó. Edição número é mesmo. 22. Uma Vela para Dario está nesse livro aí? Isso. Sim. É o Cemitério de Elefantes. Tá. Então, cara, lê você, o primeiro parágrafo. Tá, deixa eu só encontrar aqui o ponto, peraí. Página 39 do PDF, cara. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela, escorrega. Senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. Bom, igualzinho o meu. Não tem alteração. Vamos pegar um parágrafo mais adiante. Escolhe um aí, Carla, mais aí para o meio do texto. Cada pessoa que chega... Um instante só, deixa eu localizar. Isso, já localizei. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. Tá. A alteração aqui mínima. Você leu encostava o guarda-chuva. Então, no meu texto, tá assim, depois de cachimbo tem vírgula, encostou o guarda-chuva na parede, ponto, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo a seu lado. O seu texto é o texto direto, né? Uhum. Quase só. Então, aqui ele fez essas alterações, né? Muito pequenas. Vamos pegar mais mais para o final, um senhor piedoso. Uhum. Para eu ler? Pode ler. O senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito, não consegue fechar olho nem boca. Onde a espuma sumiu, apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Não tem nenhuma alteração. Acho que são mínimas, né, professor? São mínimas. Mas a gente vai fazer uma experiência com... Acho que isso aí vai ter. E provavelmente haja mais alterações. Professor, eu posso só pontuar uma questão aqui que me saltou aos olhos com relação a Uma Vela para Dario? Sim. Tem a ver com... Primeiro,
penúltimo parágrafo, né? O menino de couro e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Eu li aquele livro do Nelson Rodrigues, de crônicas, O Óbvio Ululante, né? Eu gosto muito das crônicas rodriguianas. Uhum. E uma das crônicas que ele apresenta, que são memórias, né? Memórias, são crônicas de quando ele já está ali numa idade mais avançada e ele vai fazendo uma releitura da própria vida. Então, é uma espécie de autobiografia também. E ele fala sobre um homem atropelado, né? E quando eu li esse conto, primeiro, esse conto me fez lembrar do Alcântara Machado. Eu não sei porquê, mas me parece que talvez o estilo conciso dos dois, de alguma forma, os aproxime, né? Eu sei que eles talvez não estejam tão próximos assim, mas de alguma forma o Alcântara Machado me veio à mente por causa desse estilo mais conciso, esse conto ser mais curto também, você já pegar a coisa meio que acontecendo ali, né? E aí, nessa crônica rodriguiana, que está no Óbvio Ululante, o nome da crônica é A Estrela do Atropelado. E esse trecho em que o menino traz uma vela e depois a vela se apaga, me fez lembrar dessa crônica. Eu voltei a ela para buscar um trecho, e aí eu vou ler, está acho que no quarto parágrafo da crônica, depois eu vou compartilhar com vocês no grupo, e aí eu gostaria da permissão para ler, porque tem um paralelo muito interessante entre uma coisa e outra. Diz assim, ó, mas eu queria falar ainda do atropelado. Há sempre alguém, jamais identificado, alguém sem nome, sem cara, que acende uma vela e a põe ao lado do morto de rua. É a estrela do atropelado. Sim, estrela que nenhum vento apagará. E aí aqui ele está fazendo uma crítica ao Jornal do Brasil porque não quis publicar essa matéria. E eu achei isso muito interessante, porque eles são mais ou menos contemporâneos, né? E os dois trazem a vela do morto à obra. O Nelson traz a vela numa crônica, porque ele está relatando a experiência dele quando jornalista. Ele ainda era um adolescente quando começou a vida dele de jornalista, e o Dalton Trevisan incluiu isso na sua ficção, né? Mas é muito interessante porque a vela, ela, tanto de um lado quanto do outro, né? O Nelson diz que a vela é a estrela do apagado, é a estrela do morto, né? E aí quando o senhor disse, olha, a última frase do livro é: o toco da vela apaga as primeiras gotas da chuva que volta a cair, quer dizer, a última luz que havia se apagou, né? Então a luz que se apaga quando morre está presente ali, né? A ideia no caso do Nelson Rodrigues, como uma estrela, né? Que em algum momento, que no caso do Nelson Rodrigues, nem o vento é capaz de apagar. É muito interessante como esses elementos sumiram da cultura brasileira, da prática brasileira, porque eu não tenho uma idade tão avançada, mas não sou tão jovem, eu tenho 43 anos, e eu, quando criança, cheguei a vislumbrar isso. Eu lembro que quando criança, voltando da escola, havia um atropelado próximo da escola, ele já estava ali coberto e havia uma vela ao lado. E essa memória é uma memória infantil. Eu estava, acho que no primeiro ano do fundamental ou no pré, e eu não consigo esquecer dessa vela acesa ao lado do morto. Eu não lembro do morto, não lembro. Eu só lembro que eu vi uma vela, né? E talvez por isso ser uma memória antiga, e eu presenciar essa passagem no Dal Trevisan me fez lembrar do texto do Nelson, que também tinha uma vela. Então, é muito interessante como esses paralelos aparecem, né, dentro de uma certa literatura. E aí eu tinha notado, nesse conto, professor, o seguinte: o primeiro acontece o espanto, tem um homem morrendo, né? Depois uma tentativa de ajudar, mas é uma tentativa descompromissada, né? Que é o que o senhor disse, quando o taxista pergunta quem vai pagar a conta, eles tiram o morto do carro, e depois o abandono, né? Eu acho que essa é uma crítica profunda ao modo de vida do pequeno burguês, né? É uma crítica ao modo de vida dessa nossa elite, que não é elite, é classe média, né? Que no primeiro você tem o espanto, depois você tem uma tentativa de ajudar que está muito mais ligada a aparecer para o outro, né? Eu sou alguém altruísta, eu sou um filantropo, eu sou um caridoso, mas quando isso torna-se custoso, o que vem na sequência é o abandono. Então, esse morto, a meu ver, claro que talvez eu esteja errado,
mas me parece muito uma crítica também a, ao, ao povo curitibano, né? Ao modo como o povo curitibano, e aí não o povo todo, mas talvez essa pequena burguesia, lida com os problemas, o espanto, um altruísmo vazio e, na sequência, o abandono. Eu acho que tem talvez aí uma relação. E o interessante também é que eles tiram tudo do morto. E a única coisa que eles entregam ao morto é uma vela, né? E que não é um dos membros, é um menino, ele fala, né, um menino de cor, é um menino negro ali que traz Isso. uma vela, né? É um excluído trazendo, ainda mais em Curitiba, né? É um excluído trazendo uma vela para um morto que foi abandonado. Eu acho que isso simbolicamente é muito bonito, né? É um excluído trazendo uma vela, trazendo algo de presente, uma homenagem, um símbolo para alguém que também foi excluído, né? Porque enquanto o morto está ali, aí no texto, se eu não estiver enganado, fala, ele demorou 2 horas para morrer. Não que ele tenha demorado 2 horas para morrer, ele demorou 2 horas para ser despido, depenado, né? Tirando as coisas que estavam com ele. Se eu não me engano, a última é a aliança e o paletó. E eles vão arrancando do morto. Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de um certo abandono, né? E aí essa vela foi algo que me prendeu. Era esse o adendo, obrigado. Novamente, né, você fez um monte de observações interessantes aí. Eu queria lembrar a primeira delas, quando você faz a relação com a crônica. Não, você fez antes disso, você fez uma referência ao Alcântara Machado. Né? Não sei por que me lembrou Alcântara Machado. Então, aqui tem uma observação que eu acho muito importante, porque remete à história da literatura brasileira. Está aí, viu, Rodrigo, Carla, uma coisa que é importante, porque foi o modernismo quem propôs como técnica de escrita o uso da linguagem telegráfica, porque no momento do modernismo a literatura brasileira era muito prolixa, era muito retórica, rebarbativa. Olha só que palavra! Era rebarbativa. Era um texto cheio de palavras desnecessárias, né? De escritores como Coelho Neto, Alfredo Peixoto, estou lembrando de dois, havia outros, né? Que escreviam de maneira muito prolixa. Né? E o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e Alcântara Machado foram escritores que passaram a escrever de uma linguagem muito sintética, que eles chamavam de linguagem telegráfica. Né? O exemplo mais forte disso é as Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade. Né? Bom, esta característica se incorporou ao estilo de escrita da literatura brasileira. Né? O Graciliano Ramos, que é da geração seguinte, a geração modernista, né? Ele tem uma historinha, né? Uma metáfora, na verdade, né? A respeito da escrita, né? Que ele compara com as lavadeiras de Alagoas, em que ele diz que o escritor bom é aquele corta o texto, né? E na comparação com as lavadeiras, ele diz assim: as lavadeiras molham a roupa, põem o sabão e depois torcem, molham novamente, depois torcem, molham novamente, depois torcem, para não deixar nenhum resquício de sujeira, né? Essa é a metáfora do Graciliano. O João Cabral de Melo Neto, que é a geração posterior ao do Graciliano, né, e que é um poeta, né, é outro exemplo de uma linguagem absolutamente sintética. Né? E o Dalton Trevisan é mais um desses escritores, né, que escrevem assim. Né? Então, essa relação... Catar Feijão, né, do João Cabral. Isso. Tem mais ou menos essa ideia do... O Catar Feijão, a poesia dele de maneira geral, né? E agora, aqui, deixa eu fazer um parênteses, né? Eu estou com um aluno particular de ensino médio e o professor mandou ler Morte e Vida Severina.
Bom, estou lendo com ele uma dificuldade, porque o texto é tão sintético, é tão cheio de alusões, né, que ele tem muita dificuldade para entender, né? Quer dizer, se não tivesse comigo, lendo comigo, ele ficaria sem entender mesmo o texto, né? Então, o João Cabral é um exemplo muito bom, né, de se... Bom, mas essa característica, ela se incorporou, na verdade, à escrita da literatura brasileira, né? Os textos são dos bons escritores, né? É claro que existe aí escritor fazendo sucesso que é rebarbativo, né? Eu estou lembrando da Carla Madeira, não sei se vocês chegaram a ler algum livro da Carla Madeira, mas ela é uma das escritoras mais lidas da atualidade, mas não tem essa característica, viu? Professor, eu comecei a leitura daquele Tudo é Rio. Eu cheguei até a metade, mas eu não consegui mais, porque eu acho que a gente se acostuma com o modo de leitura, com o modo de escrita de determinados autores, e assim, eu acho ela uma autora criativa, eu acho que ela tem ali o seu valor, mas eu não acredito que ela seja, talvez eu esteja julgando errado, por uma leitura incompleta. Tudo isso que é pintado, não me parece ela ter toda essa genialidade que faz, como o senhor disse, né? Ela ser essa escritora tão famosa e tão lida e tão comentada. Me parece que há ali mais técnica do que talento. Né? Ela é redatora de publicidade, claro que ela domina a escrita, e é uma pessoa excelente. Eu assisti e li, né, entrevistas dela, né? Ela sabe o que é a boa literatura, sabe muito bem. E agora, se cada um de nós que estamos aqui resolvesse escrever, isso não significa que, pelo fato que a gente tem uma boa formação e que gosta de boa literatura, vai produzir uma grande literatura, né? Isso são tantos fatores que interferem, né? E tem desses mais recentes, né, que estão fazendo sucesso, como Jefferson Tenório e Itamar Vieira Júnior, né? Esses dois, né, que eu acabei de citar, são escritores muito melhores do que a Carla, né? E não são também geniais, né? Eu gosto mais do Jefferson Tenório, eu estou citando direito? É isso mesmo, né? O gaúcho, aquele escritor negro gaúcho, né? O Avesso da Pele. Isso. Eu acho um escritor muito bom, né? Mas não é Clarice Lispector, não é Guimarães, claro que não, né? Mas assim, um escritor importante, né? Porque é um bom escritor e que caracteriza, né, aquilo que o Antônio Cândido dizia, assim, que uma grande literatura ela é constituída, sobretudo, né, uma grande quantidade de escritores médios e com um público leitor grande, importante, né? Que é o que acontece já, digamos assim, há uns 100 anos na literatura brasileira, né? Desde o modernismo, né? Porque antes do modernismo o público leitor era reduzidíssimo, né? Quase que não havia editoras, né? O Monteiro Lobato foi o primeiro que meteu as caras e fez quer dizer, colocou em prática uma ideia básica, né, do comércio de livros, que é aumentar os pontos de venda, né? E ele fez com que as farmácias vendessem livros, né? Ele conseguia vender livros no Brasil inteiro, né? Porque ele mandava para as farmácias. Então, de lá para cá, isso é da década de 20, né? A gente pode dizer que tem um público leitor grande, né? Muito reduzido para o nosso gosto, né? Muito menor do que o europeu, americano, japonês, né? Proporcionalmente, e mesmo o argentino, né? Vocês já devem ter ouvido falar que lá em Buenos Aires tem livraria dá com pau. Em qualquer lugar que você vai, tem uma livraria, né? Tem até uma avenida lá, agora eu acho que é Corrientes, né?
que tem num trecho assim, de umas 10 quadras, deve ter umas 30 livrarias. Né? Bom, mas a gente tem, né, uma literatura média de qualidade, né, e que, neste momento, né, da história, está produzindo um conteúdo inédito, né, porque está falando do preconceito racial, do preconceito contra as mulheres, contra as opções sexuais não convencionais, né? Isso tudo está entrando como tema na literatura, né? Isso é um fenômeno do século XX, né? Então, o Itamar Vieira Júnior e o Jefferson Tenório, né, são escritores que estão trabalhando com esses temas, né? Conceição Evaristo. E a Ana Maria Gonçalves, né? Porque o livro que ela produziu, eu ainda não consegui ler, né? Eu não tive peito para enfrentar as 900 páginas do Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, mas é outro exemplo, né, de uma literatura que está produzindo obras muito importantes, né? Agora, voltando aqui para a nossa fala, esse trecho que você leu, eu vou fazer a leitura do último parágrafo, fazer um pequeno comentário. O último parágrafo do A Vela para Dario vejam que tem 1, 2, 3, 4, 5 frases. 5 frases, né? A primeira, fecham-se uma a uma as janelas, né? Uma frase descritiva, ponto. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. Então, esse 3 horas depois, segunda frase, é uma referência ao tempo, né? A primeira é o espaço, né? Fecham-se uma a uma as janelas, que já é uma frase indicadora, né, do fim de um ciclo, né? Porque antes ele tinha descrito que as pessoas estavam à janela, né? 2 parágrafos antes, a última frase, na janela alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos, né? Estavam assistindo como se fosse um espetáculo, né? Então, fecham-se uma a uma as janelas, 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão, a cabeça agora na pedra, uma frase curtíssima, a única parte do corpo, né, que ele se refere, a cabeça, digamos, a parte mais nobre do corpo, na pedra, jogado, estendido, sem o paletó. Quer dizer que ele está quase nu, né? E o dedo sem aliança. A aliança é um objeto simbólico, né? Quer dizer, tem alguém, ele é casado, tem uma esposa, né? E a ausência da aliança significa que alguém roubou e que, portanto, ele não está vinculado mais a nada, né? E aí vem a última frase, né? O toco de vela apaga-se as primeiras gotas de chuva que volta a cair. Tudo muito objetivo, direto, sem comentário, né? É uma percepção puramente visual, né? E que é extremamente expressiva, né? Porque eu diria que é a ausência dessas outras frases, né, que falem, por exemplo, do que os outros estão fazendo, do que isso tudo significa, quer dizer, toda essa ausência, né, fica por conta da leitura, né? E, portanto, torna muito forte o texto que está aí, porque esse texto sugere tudo isso, né? Quer dizer, é um texto de grande qualidade, sem dúvida, né? Você lembrou, Gilvan, da repercussão no mundo de língua inglesa, né?
E é interessante que alguns escritores brasileiros estão sendo traduzidos, né? Mas dependendo do país, né, onde ele é traduzido, tem uma repercussão maior, são mais valorizados, né? Mas é um acontecimento recente historicamente, né? Eu diria que é da década de 90 para cá, que andam descobrindo que o Brasil tem uma literatura de qualidade, né? Então, eu estou lembrando, por exemplo, da tradução do Machado de Assis para o inglês e de um ensaio que eu li da Susan Sontag. Vocês conhecem Susan Sontag? É uma ensaísta americana de muito prestígio, né? E aí a Susan Sontag, depois de ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela descreve essa frase: como é que nós passamos 100 anos sem saber que existia esse gênio lá no Brasil? Então, o Machado é um desses, né? E aquele crítico americano, aquele que faz listas dos 100 melhores de todos os tempos, né? Ele incluiu o Machado de Assis nos 100 maiores escritores da história, depois que o Machado foi traduzido, né? E depois que o John Gladstone, vocês sabem quem é John Gladstone, né? Depois que o John Gladstone resolveu estudar literatura, o Machado de Assis, né? Aí o prestígio dele aumentou muito, né? Outra que está sendo muito valorizada, né? Já era valorizada na França e agora está sendo nos Estados Unidos, é a Clarice, por causa daquele biógrafo, né? Que traduziu toda a obra dela para o inglês muito recentemente, né? Mas já a recepção da Clarice já é um pouco mais difícil, né? Ela tem muito prestígio na França. Eu tenho até uma fita cassete com a leitura de um conto dela, quando tinha fita cassete, né? Eu comprava na livraria francesa, né? Eu já disse para vocês que eu também sou professor de francês, que quando fiz letras, eu fiz francês, né? Então, de vez em quando, ia lá na livraria francesa para comprar um livro e tinha essas gravações, né? Então, eu tenho uma que não dá mais para ouvir, porque nem tem mais aparelho para ouvir fita cassete, né? Mas que era a leitura feita pela aquela, como é que é? Chiara Mastroianni, a filha da Catherine Deneuve com Marcelo Mastroianni, é uma atriz francesa, né? Chiara Mastroianni, lendo um conto da Clarice. Bom, mas, voltando, estava fazendo observação sobre a qualidade do texto, né? Agora, eu vou propor que a gente leia o primeiro parágrafo do Vampiro de Curitiba, porque eu estou com um texto mais antigo, e aí eu vou ler o primeiro parágrafo, que é longo, né? Aí vocês vão me dizer, toda vez que o texto for diferente, tá bom? Então, vamos lá. E depois a gente comenta um pouco, né, o texto. Ai, me dá vontade até de morrer. Veja só a boquinha dela como está pedindo beijos. Pare. Para. É porque ele cortou o como. Veja, a boquinha dela está pedindo beijo. Beijo de virgem é mordida de taturana. Não. Beijo de virgem é mordida de bicho cabeludo. Você grita 24 horas e desmaia feliz. É das que molham os lábios com a ponta da língua para ficar mais excitante. Aí ele usou o singular. Ele escreveu, é uma que molha o lábio com a ponta da língua para ficar mais excitante. Ele está cortando, professor. Ele tá simplificando, né? Por que Deus fez tão boas as mulheres? Não. Porque Deus fez da mulher o suspiro do moço e o sumidouro do velho. É totalmente diferente, né? É o suspiro do moço e
Por que Deus fez da mulher o suspiro do moço e o sumidouro do velho? É uma pergunta. Você está vendo que a alteração, ela substitui boas as mulheres, que é uma afirmação genérica, vaga, por duas metáforas, né? Quer dizer, é uma característica de concretização da metáfora, né? Deixa assim, menos abstrata, mais concreta, né? Continuando, não é justo para um pecador como eu. Ai, eu morro só de olhar para ela. Imagine então se. Não imagine, arara bêbada. São 11 da manhã, eu não sobrevivo até a noite. Ele cortou o eu aí. Ele retirou o eu. Ele escreveu, Ah. São 11 da manhã, não sobrevivo até a noite. Se eu fosse me chegando perto... Ele cortou o eu de novo. Se fosse me chegando... Como quem não quer nada... Ah, querida, é apenas uma folha seca ao vento. E me encostasse bem devagar na safadinha... Ele simplificou. Vou ler para o senhor como ele escreveu. Ele escreveu, se fosse me chegando, vírgula, quem não quer nada... Ele escreveu desse jeito. Ele escreveu, se fosse me chegando, vírgula, quem não quer nada... Aí, ai, querida, é uma folha seca ao vento, e encostasse bem devagar na safadinha. Ponto, né? Acho Ponto. que morria. Era só fechar os olhos e derreter-me de gozo. Não, ele escreveu, acho que morria, 2 pontos, fecho os olhos e me derreto de gozo. Vocês estão vendo que aqui a alteração, são muitas alterações, né? Não quero do mundo senão 2 ou 3 bichinhas só para mim. Não, não quero do mundo mais que 2 ou 3 só para mim. Vou postar-me diante dela, pode ser que se encante com meu bigodinho. Não, aqui diante dela, pode que se encante com o meu bigodinho. Ele tira o si. Ó, vou ler de novo. Aqui diante dela, vírgula, pode que se encante com o meu bigodinho. Ponto, desgraçada, exclamação. Isso. É muita alteração, né? Ele mudou aqui diante, ele eliminou o vou postar-me, que é um ato, né? O aqui diante dela já é como se a ação já foi realizada, né? Fingiu que não me enxergou, é o golpe de todas. Fez que não me enxergou. 2 pontos. Eis uma borboleta acima de minha cabecinha doida. Aqui está escrito, olha, distraída uma borboleta que esvoaça bem acima de minha cabecinha doida. Bem diferente. Bem diferente. Olha através de mim e está lendo o cartaz de cinema no muro. Olha através de mim e lê o cartaz de cinema no muro. Tirou o está lendo, né? Sou eu, acaso, nuvem ou folha seca ao vento? Não. Sou eu, nuvem ou folha seca ao vento? Ele tirou o acaso. Malditas feiticeiras, todas elas mereciam ser queimadas vivas em fogo lento. Ele mudou ele colocou no singular, maldita feiticeira, vírgula, queimá-la viva, vírgula, em fogo lento. Quer dizer, ele tirou os plurais, né, singularizou, né? Não tem piedade no coração negro de pedra. Mudou a ordem. Piedade não tem no coração negro de ameixa. Trocou pedra por ameixa? Trocou. Não sabe o que é gemer de amor. Okay. Bom seria pendurá-las de cabeça para baixo e deixá-las evair-se em sangue. Bem diferente. Bom seria pendurá-la no singular, né? Bom seria pendurá-la cabeça para baixo, esvaída em sangue. Bom, que são essa metáfora está vinculada à metáfora do vampiro, né? E
aqui, eu não li muita coisa do estudo da Berta Waldman, né? Mas logo no começo, ela faz uma exposição a respeito do significado do vampiro, né? O que é o vampiro, né? Então, e diz que o vampiro é uma figura que está presente na literatura ou na cultura popular do leste europeu, né? A gente sempre, quer dizer, a informação que a gente tem na cabeça é a relação do vampiro com a Transilvânia, né? Que fica na Romênia, né? Então, diz que na cultura do cristianismo ortodoxo, né? É que se trabalhava com essa metáfora do vampiro, que seria uma pessoa que é morta-viva, né? Morre, mas o corpo não se decompõe, né? Ele continua inteiro, né? E que isso está muito vinculado ao mal, né? Porque ele sai e, para sobreviver, ele vai chupar o sangue das pessoas vivas, né? Quer dizer, tem essa metáfora aí dos dentes no pescoço, né? E tem um livro do Brian Stoker, né? Que eu não conheço direito essa história, mas tem um filme do Coppola que é a adaptação desse livro, que é um livro romântico, né? Que cria uma história com a partir daí da metáfora do vampiro, né? Agora, você fez uma observação, Gilvan, de interpretativa, né, do texto, né? Como se esses personagens que vivem em Curitiba, né, especialmente a partir daquele conto Uma Vela para Dario, né, representassem a classe média curitibana, né, que eu ampliaria, porque eu acho que a classe média paulistana é muito parecida, semelhante, né? E a característica é a do individualismo, da falta de solidariedade, né? Da alienação, né? Da valorização do dinheiro, né? Que eu sintetizaria dizendo assim: todos os valores de uma sociedade capitalista, né, estão presentes nesse comportamento, né? E que na Vela para Dario é muito explícito. Mas esse personagem do Nelsinho, né, identificado como se fosse o vampiro, e as mulheres que ele almeja, né, como se fossem demoníacas, né, ele coloca os dois personagens nesse contexto, né, da ligação com a ideia do mal, né? E o elemento religioso está subentendido o tempo todo, né? Porque ele sempre apela a Deus, né? Quando ele está numa situação de desespero, de aflição, né? E identifica nas mulheres que ele deseja o demônio, né? E aquela frase que eu citei, né? Em que ele diz que ele se caracteriza como demônio. Deixa eu pegar aqui a frase. E a frase... Então, se eu fosse o diabo, elas se arrastariam a fim de beijar a cauda peluda. E é uma configuração, né? Essa Deus e o Diabo, né? Que está muito presente no Grande Sertão Veredas, né? Eu falei para vocês que eu reli há pouco tempo com os meus grupos de leitura, né? Então, está muito fresco na minha memória, né? O embate entre o bem e o mal, né? Deus e o demônio, o tempo todo, né? E é um componente forte, importante da cultura popular brasileira, né? Isso a gente vê em muitas manifestações, né?
E, bom, mas nós não falamos nem um pouquinho do cemitério de elefantes. Então, vamos falar um pouquinho. Vocês lembram do que... Eu não tenho uma lembrança muito clara, eu vou apelar para vocês, né? Se vocês têm, né? A lembrança do que é um cemitério de elefantes. Do conto? Não, assim, na realidade biológica da fauna, quer dizer, o que eu me lembro é o seguinte, que o elefante, quando ele sente que vai morrer, que ele se dirige a um lugar específico lá na África, né? A um lugar específico que é um cemitério de elefantes, e todos se dirigem para aquele lugar, né? E que eles caminham espontaneamente. Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Mas é algo que eu devo ter lido em algum lugar e que ficou na minha memória, né? Professor, eu pesquisei sobre isso Ótimo. e havia essa... Eles falam que isso é uma fábula, porque alguns elefantes que envelheciam acabavam sendo deixados de lado pelo grupo, e esses elefantes eles desapareciam com o tempo, né? E o elefante não é um bicho muito fácil de desaparecer. E aí nasceu essa crença, né, de que os elefantes tinham um lugar para onde eles iam quando eles estavam próximos da morte e tal. Mas os biólogos, isso era muito presente nas comunidades africanas e indianas, né? Havia essa espécie de lenda, esse mito, mas os biólogos modernos dizem que isso não procede. E aí há um embate entre a cultura popular dos lugares que diz que isso acontece e a ciência que diz que isso não procede, né? Então, como a ciência tardou para se posicionar, isso se consolidou, né? E boa parte, e muitas literaturas africanas, hindus e ali das terras onde há elefantes, exploraram essa ideia, né? Então, isso sendo verdade ou não, a ciência diz que não, as comunidades dizem que sim, acabou virando uma metáfora bastante interessante para essa solidão, né? Essa solidão dos últimos momentos ali. Mas segundo a ciência, né, que é a sabedora de tudo, vai saber, né? Eles dizem que não. Bom, mas de qualquer maneira, né, o cemitério de elefantes se configura como uma metáfora que tem essa característica, né? Porque aqui, eu vou propor que a gente releia o primeiro parágrafo, só para contextualizar esse lugar, né? Você quer ler, Rodrigo? Está fácil de ler? Tá fácil sim, posso ler sim, professor. Lê. Há um cemitério de bêbados na minha cidade. Nos fundos do mercado de peixe e à margem do rio, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. A população considera-os animais sagrados e provê as suas necessidades de cachaça e peixe com pirão de farinha. No trivial, contentam-se com as sobras do mercado. Você quer ouvir o meu texto completo? O meu também é diferente. Então lê primeiro o seu, Gilvan. À margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. Curitiba os considera animais sagrados, provê as suas necessidades de cachaça e pirão. No trivial, contentam-se com as sobras do mercado. É igualzinho ao meu. O seu, cara, O meu é igual ao do Gilvan. né? Então, vou propor para o Rodrigo ler outra vez, para a gente prestar atenção bem nas diferenças. É muito diferente, hein, Rodrigo? Lê outra vez. Há um cemitério de bêbados na minha cidade. Nos fundos do mercado de peixe e à margem do rio, ergue-se o velho engazeiro. Ali os bêbados são felizes. A população considera-os animais sagrados e provê as suas necessidades de cachaça e peixe com pirão de farinha. No trivial, contentam-se com as sobras do mercado. Bom, então, tem muitas alterações, né?
mas tem aí uma descrição do lugar, né? Do cemitério de elefantes, né? E a população os considera como, Rodrigo? Animais sagrados. Isso, que tá presente aqui no nosso texto também, né? Só que aqui a frase é: Curitiba os considera animais sagrados, né? Isso. Então a população, só que aqui ele identificou, né? Curitiba. E ele identifica também o rio, né? No seu texto, Rodrigo, não tem o nome do rio, né? Aqui tem as margens, a margem esquerda do rio Belém, nos fundos do mercado de peixe, ergue-se o velho engazeiro, ali os bêbados são felizes. Interessante isso, que é um espaço vinculado à felicidade, né? E ao reconhecimento da população de que eles são animais sagrados, né? Animal sagrado é o elefante, né? O título, né, se projeta aqui sobre o texto, né? E a população provê as suas necessidades. Aqui é de cachaça e pirão, no seu texto é necessidades de Cachaça e peixe cachaça e peixe com pirão de farinha. com pirão de farinha, né? Então, no texto mais recente, né, que é o nosso aqui, do Gilvan Lacalle e o meu, existe uma simplificação do texto, né? É uma redução do texto, né? E é interessante, a gente já tinha observado isso na outra leitura, né? Uma precisão maior na descrição, né? Rio Belém, Curitiba, não é a população, mas é Curitiba, né? E o rio, não é um rio qualquer, mas é o Rio Belém, provavelmente um riozinho de Curitiba, né? Tô supondo, né? E então eles lá são felizes, né? E eu acho que vale a pena ler mais um parágrafo, né? Para a gente ver mais algumas características do texto. Então, é melhor você ler, Rodrigo, porque o seu texto é muito maior que o nosso. Segundo parágrafo. Quando ronca a barriga, ao ponto de perturbar-lhes a cesta, saem do abrigo e, arrastando os pesados pés, atiram-se à luta pela vida. Acabou o parágrafo? Parágrafo, ponto final. O de vocês continua na mesma linha? Continua. Então, Enterram-se no mangue. Como é que é o seu? Então foi só erro na hora que eu copiei aqui. Então vou continuar. Volta o parágrafo para ficar completo ou não? Pode Não, continua. Enterram-se no mangue até os joelhos na caça ao caranguejo ou, de tromba vermelha no ar, espiam a queda dos engás maduros. Sabem que estão condenados como elefantes mal feridos e coçam as perebas. Sem nenhuma queixa, escarrapachados sobre as raízes que lhes servem de cama e cadeira. A beber e beliscar algum pedacinho de peixe, cada um tem o seu lugar e gentilmente advertem. Aí houve muitas alterações, né? Ele mudou a paragrafação, mudou a composição de várias frases, né? Ele fez uma grande alteração. E deixa mais evidente a comparação que, né, que os bêbados estão sendo comparados aos elefantes, né, no do Pavarim. Porque Carla, Carla, parou, eu parei de ouvir. Valeu, cara. Seu microfone não está funcionando, Carla. então, O microfone está ligado, Carla? Eu acho que voltou. Fala, Carla. tá ouvindo? Estranho mesmo, porque, por exemplo,
Quando o Gilvan fala, eu porque ele está lá no quarto. Agora, Eu mandei no seu WhatsApp aí que eu não te ouço. Tá bom. Bom. Professor, essas mudanças para o estudo crítico, quais são os problemas dessas mudanças para o estudo crítico da obra? Porque aí, por exemplo, alguém que vai se debruçar sobre a obra dele para fazer uma crítica, uma análise, vai ter que correr atrás de muitas edições, né? Sim, sem dúvida, né? Por isso que não há muitos estudiosos Exato. do tradição. Foi porque o senhor, exatamente por isso que eu falei, porque o senhor falou que não tem tantos estudiosos sobre, né? E aí o Não, senhor citou a autora, e aí eu fiquei pensando, poxa, deve dar mais. Já não é fácil você se debruçar sobre a obra de um autor. E um autor que altera o texto a cada edição deve tornar esse trabalho um trabalho muito mais difícil, né? muito mais. Mas olha, tem um. Deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, da Berta Waldman, é de 1989, editora UCITEC e editora da Unicamp. Tem aqui as referências bibliográficas sobre o autor, né? Então, tem uma relação grande aqui de textos sobre ele. Deixa eu ver se tem algum conhecido. João Alexandre Barbosa, Willy Bolle. O texto do Willy Bolle é um texto em alemão, né, publicado na Alemanha, sobre o Dalton Trevisan. Hermílio Borba Filho, Assis Brasil, Mário da Silva Brito, que escreveu a Introdução à Guerra Conjugal, um dos livros dele, né? Otto Maria Carpo, Carlos Heitor Coni, Fausto Cunha. Tem um autor americano aqui, Thomas Leska, que escreveu no New York Times um estudo, um ensaio, um artigo, né? Temístocles Linhares, que era um crítico curitibano. Álvaro Lins, Wilson Martins, que também era curitibano, Wilson Martins, teve uma crônica, teve uma coluna de crítica literária no suplemento literário do Estadão durante 30 anos. Hélio Pólvora, Eduardo Portela é um crítico literário, professor de literatura brasileira, que foi ministro da Educação durante um tempo, durante a ditadura, e foi aquele que disse aquela frase: eu não sou ministro, estou ministro, que era uma paródia de uma frase do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, né? Cavalcante Proença, Léo Gilson Ribeiro, José Geraldo Vieira, além da Berta Waldman. Quer dizer, tem, mas o curioso é que não tem nenhum livro. O único livro é esse aqui. É o único livro. Agora, pode ser que tenha, né? Não fui fazer um levantamento rigoroso, né? Só, professor, eu vou fazer uma observação. O senhor Fala. citou aí o Wilson Martins, né? Como é o crítico literário do Paraná. Eu sou leitor dele, assim. Durante muito tempo, o senhor falou da coluna do Estadão, eu li muita coisa dele. Eu tenho alguns livros dele A História da Inteligência Brasileira, né? Que ele produziu, que é uma obra muito densa, ele é muito erudito, assim, bastante difícil de compreender, né? Eu tenho alguns volumes aqui, dessa obra dele, da História da Inteligência. Esse é o volume 4, esse é o 7. Eu não sei onde estão os outros, mas eu tenho mais 2 livros dele. Assim, é um crítico bastante conservador, né, na sua produção crítica, mas me parece também alguém muito erudito, né? Então eu acompanhei indiretamente a coluna dele no Estadão. Eu fui reler, né, no arquivo lá do Estadão na internet,
E aí eu me interessei bastante por ele durante muito tempo, eu li muita coisa dele, assim. É um crítico bastante conservador, mas bastante interessante também. Eu também não concordava com a maior parte das observações dele, Ele é bastante conservador, né? mas era um cara sério, um cara que lia, que interpretava, né? E é um grande conhecedor da literatura brasileira. Tem um outro crítico conservador, eu diria assim, de maneira mais precisa, liberal, né? de posições nitidamente liberais, que é o José Guilherme Melchior. Sim, conheço. Tem obras dele também. Também é um crítico muito respeitado, né? O Roberto Schwartz, que é de linha marxista, né? Quando fala do Belchior, fala sempre com muito respeito e estabelecendo um debate, né? Sempre teórico com ele, né? E então o Zé Guilherme Melchior também é um crítico eu vou dizer da direita, né? Mas da direita civilizada. Se existe direita civilizada, mas bom, mas o Guilherme Melchior é um liberal, né? Um pensador liberal, né? E bom, mas assim, para voltar ao cemitério de elefantes, né, tem essa referência ao elefante de maneira explícita aí nesse último trecho que a gente leu, né? Agora, é um conto este, né, que tem uma temática diferente, né? Porque vocês viram, são 3 contos com temas diferentes, né? O primeiro do Vampiro de Curitiba, né, é um conto que eu diria que está mais identificado com a imagem da Autotrevisan, né? E que essa relação amorosa sempre complicada, difícil, mal sucedida, e não convencional, né? Mas vamos dizer, em que o componente sexual da relação amorosa está sempre presente, né? O segundo, o Cemitério de Elefantes, já é um conto que está falando da velhice, né? E que está descrevendo, né, uma situação de abandono, que é muito semelhante àquela do Dario. Quer dizer, abandono. Não é bem isso. Não é abandono porque Curitiba os considera animais sagrados. Prover as suas necessidades de cachaça e pirão, no meu texto, viu, Rodrigo? No meu texto aqui. Né? No seu é cachaça e peixes, né? Isso, cachaça e peixe. Cachaça, peixe e pirão, né? E pirão de farinha. O seu é mais bem alimentado do que o seu elefante, é mais bem alimentado do que o nosso, né? Mas então, mas de qualquer maneira, são velhos que estão à margem da sociedade, né? Então, a temática do Dalton Trevisan, a gente pode dizer que é uma temática social o tempo todo, né? Em que o comportamento dos personagens é um comportamento frio, sem solidariedade, automático, né? É uma descrição muito rigorosa das qualidades negativas da classe média. O classe média e classe média baixa, né? Quer dizer, da população urbana de Curitiba, né? Que a gente pode generalizar tranquilamente, né? Porque nós somos paulistanos e eu diria que a nossa classe média ela é muito semelhante a essa, né? Bom. Ô, professor, a Carla tinha feito um comentário, eu acho que, não sei se ela se lembra, que você falou dos tornozelos, Carla, dos tornozelos inchados, algo assim, não foi? Ah, mas você não está conseguindo falar, né?
Vida, mas pode falar aí. Nós estamos te ouvindo. Deixa eu ver. Vai falar. Não. Bom, ela tinha comentado sobre a relação, né, da pata do elefante, um bicho lento que se arrasta. E em alguns momentos do texto, de fato, a gente tem essa questão do tornozelo inchado, né, que é uma marca da bebida, de quando o sujeito ele está ali numa situação mais já degradada pelo álcool, né? Que aqui onde eu moro, quando eu era criança, tinha uma expressão que era pé de pinguço, que era quando o seu tornozelo era inchado, né? E aí aqui no texto, me parece que há uma tentativa discreta dele de fazer uma comparação tanto quanto física, inclusive. Que tem algum momento no texto que ele fala, eles se arrastavam em direção a um determinado lugar lentamente. E aí tem um outro trecho que diz assim, ó, eu estou citando na página 106, distrai-se um deles a enterrar o dedo no tornozelo inchado, puxando os pés de paquiderme, afasta-se entre adeuses e voz baixas. Paquiderme é a pele, né, do elefante, aquela pele mais grossa do elefante. Então, existe também, em algum momento, e aí talvez de maneira muito discreta, uma relação física entre o animal, a lentidão do animal e a lentidão com que eles se movem, né? E aí também tem uma questão que eles falam sobre, olha, ele carrega ali uma faquinha na cinta, uma peixeira, mas é só para usar no peixinho mesmo, porque quando eles estão enfesados uns com os outros, eles fazem uso do grito, um xinga o outro ao longe, né? Então existe aí também uma questão da parcimônia, da tranquilidade, né? Eles brigam, mas eles não se agridem, né? Então me parece que ele está também tentando, em alguma medida, estabelecer uma relação com o bicho mesmo, assim. É claro que é muito mais uma metáfora, né, do que isso, mas parece que ele está tentando estabelecer uma relação com o bicho, né, quando os pés lentos se arrastam, vai vagarosamente, distrai-se e enterrar o dedo no tornozelo inchado, puxando os pés de paquiderme, então me parece que tem um pouco de relação também com o próprio animal aí, né, na constituição. Essa referência aos pés, eu estou vendo aqui, são várias, né? Várias. Estou pegando uma frase aqui, início de um parágrafo, que diz assim, a viração da tarde assanha as varejeiras grudadas nos seus pés disformes. Tem até a literação aqui, lendo em voz alta, percebi. A viração da tarde assanha as varejeiras grudadas nos seus pés disformes. Quase um verso. Mas há uma imagem muito negativa, né? Porque os pés disformes têm varejeiras grudadas neles, né? E a viração da tarde é que as agita, né? E a última linha, a última frase do texto, né? A última, diz: o Chico perde-se no cemitério sagrado, as carcaças de pés grotescos surgindo ao luar. Quer dizer, essa metáfora essa referência às pernas ocorre várias vezes, né? Interessante. Porque tem as patas dos elefantes, né? São patas, a gente poderia dizer, inchadas, né? São Sim. patas imensas, né? Mas vamos encerrar por aqui. E o que vocês sugerem? Eu tenho uma sugestão na cabeça, mas eu queria saber se vocês pensaram em algum autor para a gente ler para daqui a um mês. Eu, de bom grado, aceito a sua sugestão. Elas têm sido muito boas. Do encontro, estão me ouvindo agora? Estão ouvindo.
tinha um outro livro, né? Que estava sendo sugerido, que eu não me lembro agora. O que eu vou sugerir é esse. Assim. Na verdade, eu vou sugerir Rubem Fonseca como um escritor importante, né? Desses escritores médios, só que o Rubem Fonseca está acima da média, né? Não está no nível do Guimarães, nem da Clarice, mas é um escritor, assim como o Dalton Trevisan, né? Muito importante, por vários motivos, né? Um dos motivos, né, é o trabalho com o tema da violência no contexto urbano brasileiro, né? Ele foi o primeiro. Então, o livro que eu tinha pensado é o Feliz Ano Novo, que tem assim, é um livro que tem vários contos, né? Começando por esse, né? O Feliz Ano Novo. Talvez vocês já conheçam, né? Eu não. Então, ó, eu vou sugerir. Vamos fazer o seguinte. Feliz Ano Novo é um conto. Tem um outro conto que está em outro livro, que é O Cobrador. Como vocês têm acesso à internet fácil, né? Então, se não tiver o livro, tem na internet. E tem um conto que você tinha sugerido, Gilvan, que é aquele Passeios Noturnos? Passeio Noturno, os dois contos, vamos pegar os dois. Tem o Passeio Noturno 1, Passeio Noturno 2. E esses 4 contos, todos eles estão vinculados à temática da violência, mas eu acho importante a gente prestar muita atenção também no texto, né? Na maneira como ele constrói essa história, porque no Feliz Ano Novo, por exemplo, né, ao reproduzir a conversa entre os personagens, né, ele produz a gíria dos bandidos, né, cariocas, e que é um assunto que na literatura voltou à cena com esse escritor jovem que mora na favela da Rocinha, Giovanni, esqueci o sobrenome dele, que no primeiro livro dele tem um conto ininteligível, que é um diálogo entre 2 adolescentes da favela e que não tem como entender aquele conto lá, não sei, com as explicações orais do autor, né? Mas ele escreveu outros textos, né? Outros contos, mas eu tô lembrando, né, que no Feliz Ano Novo a gente entende tudo, viu? No Feliz Ano Novo não tem problema de compreensão, não. Giovanni Martins, isso mesmo. Então, fica cedo esses 4 contos. E eu estou com o calendário aqui no dia 30, sábado, no dia 30. Fica sendo sábado, dia 30? Tá bom. E vocês preferem esse horário das 10 em vez das 11? Fala, Gilvan. Melhor. Hein, Rodrigo? Para mim ficou bom, ficou um horário legal. Então a gente faz das 10 ao meio-dia. Ok. Dia 30, tá? E a gente divulga aí no grupo. Ah, uma coisa. Eu recebi um videozinho muito interessante para nós que somos professores de língua. Gilvan não é, mas é quase, né, Gilvan? É muito interessante, porque é uma moça que está falando assim, vamos parar com esse negócio de usar palavras estrangeiras, né? Em vez de usar as palavras do português. Tem tanta palavra interessante, né? E quando eu li a palavra rebarbativa, eu lembrei desse vídeo. Eu vou colocar no grupo, mas eu quero vincular ainda a um outro dado, outro fato, né?
Vocês já ouviram falar de uma apresentação teatral do Gregório Duvivier, que se chama O Céu da Língua? Não. Não. Então, olha, eu assisti a esse espetáculo. O Gregório Duvivier, vocês sabem quem é? Sabe? Uhum. Né? É um humorista, tinha uma crônica na Folha, não sei se ainda tem, eu não me lembro, nunca mais li. Tinha um programa na televisão, na HBO, e ele é um humorista e um escritor, né? E ele montou um espetáculo que se chama O Céu da Língua. E o assunto é a língua portuguesa, né? E eu assisti a esse espetáculo, eu fiquei encantado. É uma maravilha. E eu estou falando para vocês ficarem atentos, porque parece que ele vai voltar a apresentar no segundo semestre. Eu assisti aqui num teatro em São Caetano do Sul. Fiquei sabendo que tem um teatro em São Caetano com 1.000 lugares, estava completamente lotado. Faz uma semana. E foi sábado passado. Não foi sábado, foi sexta-feira passada. E eu recomendo que vocês assistam, se vocês conseguirem. Se eu perceber que ele vai se reapresentar, eu vou avisar no grupo, tá? Para vocês não perderem. Quando terminou o espetáculo, que ele foi aplaudidíssimo, né? Uma mulher, assim, um pouquinho assim à minha direita, gritou assim: "Obrigado pela aula!" Como se tivesse sido uma aula sobre a língua. E é como se fosse mesmo, mas é um espetáculo, né? Uma maravilha. E vou enviar o videozinho que eu recebi aqui de uma moça doida, falando palavras da língua portuguesa que estão caindo em desuso, né? E que são sonoras, gostosas de pronunciar, né? Eu vou lembrar de algumas, e isso o Gregório Duvivier também fala sobre isso, certamente ela se inspirou no Gregório, né? Lá no espetáculo. Né? E uma coisa que ele fala do espetáculo é a seguinte: uma das palavras, quer dizer, um dos fatos, né, que tem a maior quantidade de palavras da língua é a confusão. Né? Aí ele fala assim, como é que é? Furdunço. Furdunço. Aconteceu um furdunço. Uma grande esbórnia. Aquilo parecia a casa da mãe Joana. Ele disse que levantou 37 palavras que têm esse significado de confusão. Né? Bom final de semana para vocês. Obrigada, professor. Para você também. Muito obrigado. Que bom conversar com vocês. Até o mês que vem. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.